Olá, sejam todos bem-vindos à assistência espiritual virtual do Centro Espírita União e Fraternidade. E é com muita alegria que nós vamos iniciando essa assistência de hoje. E eu convido a todos a entrarmos em oração, em sintonia com essa equipe espiritual que todas as semanas estão conosco, nos fortalecendo, nos amparando, nos trazendo, não é, tudo aquilo que nós necessitamos. E assim, se for mais fácil, vamos fechar os nossos olhos. E nesse instante, vamos entregando nosso coração a Jesus, mentalizando a figura do excelso amigo, adentrando pela porta principal do nosso lar, do local onde nós estivermos nesse instante, e vendo que Jesus adentra com seu sorriso de braços abertos a nos acolher, e a irradiação de amor, de paz, a luz de Jesus vai envolvendo a cada um de nós, envolvendo o ambiente em que nós nos encontramos. E que essas vibrações de amor, de paz, de bom ânimo, de coragem, possam nos abastecer. Jesus querido, que nesses instantes onde estamos aqui reunidos em seu nome, que possamos compreender as reflexões dos seus ensinamentos, que possamos nos fortalecer no bem, na esperança, perseverando assim nessa busca da felicidade através do amor ao próximo. Que as nossas mentes possam estar clarificadas, a fim de que possamos realmente compreender, e mais do que compreender, que tenhamos a força e a coragem de colocarmos em prática esses ensinamentos. Derrama suas bênçãos sobre nós, Jesus querido. Derrama suas bênçãos sobre o nosso companheiro Marcos, que irá nos conduzir nas reflexões de hoje. Que ele seja inspirado pela tua equipe, Jesus. E que ao final todos nós estejamos assim unidos, de corações abertos, em condições de recebermos essa doação de energias. E assim, através da tua prece, Jesus, nós iniciamos essa assistência dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para você que está nos ouvindo, ao vivo ou depois pela gravação. É uma alegria muito grande estar novamente aqui neste Evangelho do Selfie, e você tem a certeza de que, independente da hora que você esteja assistindo este Evangelho, a equipe espiritual do Selfie, junto com o seu mentor, estará ao seu lado, lhe proporcionando todos os benefícios que a conexão com a espiritualidade que a oração pode nos proporcionar. Nós vamos falar hoje sobre a lição 177 do livro Pão Nosso, que foi escrito pelo Emmanuel através da psicografia do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier. Essa lição chama Guardemos Saúde Mental. E o Emmanuel, né, nesses livros, né, que pertencem à coleção Fonte Viva, o Pão Nosso é um deles, ele sempre pega um versículo do Novo Testamento e faz seus comentários deste versículo de acordo com os conhecimentos que nós temos da doutrina espírita, né? Esse versículo da lição 177, o Emmanuel pegou na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Antes de entrar no assunto, então, uma pequena explanação, não é, para quem não conhece direito essa sistemática das cartas de Paulo. Por que tem tanta carta de Paulo assim? Porque a gente pode dizer que o cristianismo hoje tem a cara que tem por causa do Paulo, né? Depois que Jesus sofreu a crucificação, desencarnou, voltou em corpo espiritual para os seus discípulos e depois retornou à pátria espiritual e deixou os seus seguidores aqui continuando a sua obra, os apóstolos de Jesus
se concentraram nos arredores de Jerusalém, fundaram a Casa do Caminho e fizeram um trabalho excelente, não é, de caridade, de assistência aos desvalidos e de propagação do Evangelho. Mas apesar da excelência desse trabalho, o seu alcance ficou limitado aos judeus, não é? Os apóstolos de Jesus pregavam para os judeus, eles tentavam converter os judeus ao cristianismo. E Paulo, então, ele vem para levar a mensagem de Cristo para todas as pessoas. Ele é chamado de apóstolo dos gentios, porque gentio é aquele que não era judeu, é aquele que não tinha a mesma religião deles, não é? Então nós, por exemplo, seríamos considerados gentios naquele tempo. E Paulo espalhou essa mensagem pelo mundo. Ele fez viagens por todo o mundo conhecido daquela época. Todo mundo era dominado pelo Império Romano, com exceção da parte oriental da Ásia, onde existia a Índia e a China, não é? Mas o resto do mundo era dominado pelo Império Romano. E Paulo viajou, então, por todo o Império Romano, e em cada local que ele chegava, ele fundava uma comunidade cristã, ele fundava uma igreja, e depois que ele ia embora, as pessoas naturalmente ficavam com algumas dúvidas, e as viagens naquela época eram muito sacrificantes, não é? Eram muito difíceis de serem feitas. Raramente se ia no lombo de um animal, de um cavalo ou de um camelo, a maior parte mesmo era feita a pé e demorava muito tempo para você se deslocar. Dependendo da distância, chegava até meses, não é, de deslocamento. Então, o Paulo não conseguia ficar voltando toda hora para todas as comunidades que ele fundou. Aí as pessoas mandavam mensageiros até onde ele estava com dúvidas e ele respondia essas dúvidas através das suas cartas, que são as famosas epístolas que nós temos no Novo Testamento, né? E essa carta aos Colossenses foi escrita quando Paulo já estava preso em Roma, mais ou menos no ano 60, né? E da prisão, da cadeia, ele escreveu a carta e levou lá para o pessoal de Colosso. Aí uma curiosidade, Colosso é uma cidade que onde hoje é a Turquia. Quem pegar o mapa da Turquia vai procurar lá um município, uma cidade chamada Onas, com H, né? Naquela localidade, então, era onde era Colosso, né? No tempo de Cristo. E então, Paulo escreveu para os Colossenses e a carta dele tem uma característica muito interessante. Ela gira em torno de um tema central. E qual tema central é esse? Que Jesus é a representação visível de Deus. Vejam só que coisa interessante. As pessoas, às vezes, perdem tempo, principalmente aqueles que não têm os conhecimentos que o Espiritismo proporciona, discutindo se Jesus é Deus, não é? Muitas religiões têm este conceito, que Jesus é Deus. E aí, eu não sei se naquela época se aventou alguma possibilidade dessa, se Jesus era Deus ou era filho de Deus. O fato é que Paulo escreveu essa carta tentando mostrar que Jesus é a presença visível de Deus entre nós. Eu acho isso muito bonito, né? Porque todos nós podemos ser a presença visível de Deus. Hoje nós temos uma certa dificuldade em compreender Deus em toda a sua grandeza, não é? Sabemos que ele é o Criador. Na pergunta que abre o livro dos Espíritos, Kardec questiona, né, o que é Deus, e aí a resposta é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mesmo assim, a gente ainda tem um pouco de dúvidas, não é? Não entende direito o que é essa inteligência suprema. Se hoje nós temos essa dificuldade, imagine naquela época, né, 2000 anos atrás, as pessoas tinham dificuldades semelhantes e até mesmo muito maiores. Então, Jesus é Deus, não é Deus? Nós sabemos que Jesus não é Deus, ele é um espírito como nós, que já galgou vários degraus da escala evolutiva, né? Está muito à nossa frente, mas ele não é Deus, ele não é o Criador, não é? Ele pode ser um co-criador divino, colaborou na criação do nosso planeta, etc. E aí, quando Paulo fala que Jesus é a presença visível de Deus, nós vamos, então, fazer um exercício de nos colocarmos no lugar dele. Como que nós podemos ser a presença visível de Deus aqui na Terra? Agindo como Jesus agiu, né? O Espiritismo vai de encontro a esse conceito, porque ele diz que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Se nós temos algo para ser o nosso guia, para ser o nosso modelo, nós devemos viver de acordo com aquele modelo. Nós devemos viver de acordo com o que Jesus viveu. E aí nós seremos, então, a presença visível de Deus na Terra, para nós e para os outros. Isso é uma coisa muito bonita, não é? Enfim, e aí, não é, Paulo vai discorrendo na sua carta sobre tudo isso, e aí, de repente, ele pega e fala assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Muitos anos antes dos Espíritos proporem a reforma íntima para nós, Paulo estava falando disso nessa frase. Quando que nós pensamos nas coisas da terra, né? Quando nós supervalorizamos aquilo que é material. Nós supervalorizamos o ter, nós supervalorizamos a beleza física, nós supervalorizamos os bens materiais, o poder, o dinheiro, enfim, tudo aquilo que é ligado à terra, que é transitório, não é? Que passa, que um dia acaba. Se durar para sempre na nossa vida, vai acabar na hora que nós desencarnarmos. Pode ser que algumas coisas acabem antes, a juventude, a beleza da juventude, ela acaba antes, quando nós vamos envelhecendo, não é? O dinheiro, quando mal administrado, ou por conta de algum teste que nós mesmos pedimos para a nossa encarnação, ele pode fugir às nossas mãos, enfim, a saúde, não é? A saúde pode acabar antes, ou por comprometimentos reencarnatórios que nós temos, ou por descuido da nossa parte mesmo, enfim, tudo que é material acaba, tem um fim. E aquelas coisas que são de cima? É aquilo que a reforma íntima vai nos ajudar a conquistar, é aquilo que a gente leva para o mundo espiritual quando daqui parte a nossa paciência, a nossa tolerância, os conhecimentos que nós adquirimos, o amor que nós doamos ao próximo, não é? Porque o amor ele vai numa roda, ele vai e volta, vai e volta. Então tudo aquilo de bom que nós oferecemos volta para a nossa direção. E não é só, infelizmente, o que é de bom, o que é de ruim também, não é? Porque existe uma lei que rege o universo, que é a lei da ação e reação. Então, nós vamos sempre encontrar aquilo que espalhamos por aí, aquilo que semeamos por aí. Paulo já nos alertava sobre isso, então. Guardai as coisas de cima, não as coisas da terra. E aí, o que isso tem a ver com o título que o Emmanuel escolheu para esse trecho? Guardai a saúde mental, não é? Guardemos saúde mental. É porque quando nós nos conectamos demais com tudo aquilo que tem aqui na Terra, quando nos preocupamos em demasia, em acumular coisas, em trabalhar para ter cada vez mais dinheiro, em atender somente aquilo que nos dá prazer carnal, a gente acaba perdendo um pouco do nosso equilíbrio mental. A gente perde a nossa paz. Quantas famílias vocês devem conhecer, ou eu conheço, ou todos nós conhecemos, que tem sempre uma pessoa que nunca está em casa, está sempre trabalhando, está sempre se esforçando, não é? E aí alguém vai dizer assim, mas é porque ele precisa sustentar a casa dele. Concordo com isso, mas até que ponto vai esse sustento e a partir de que ponto a busca pelo ter, ela ultrapassa o conforto, o básico necessário e acaba se tornando uma avareza, uma ganância. Quando a gente cai para esse lado, a gente está perdendo a nossa sanidade mental. A gente está colocando os nossos pensamentos em coisas que são transitórias e que são passageiras. E não é só o acúmulo, não. Quando nós nos preocupamos demais com algum assunto, nós também vamos perdendo aos poucos a nossa sanidade mental. O mundo hoje vive um período diferente de tudo que nós já vivemos, não é? Ainda nós temos aí um medo da Covid, tem agora a dengue que está assolando o país, não é? Tivemos catástrofes lá no Rio Grande do Sul, catástrofes climáticas. Do outro lado do oceano, a guerra está comendo solta lá. Isso tudo deve gerar uma preocupação para todos nós, porque a humanidade é uma grande família. O que acontece lá do outro lado, alguma hora vai acabar refletindo aqui em mim, não é? Mas essa preocupação, ela tem que ir até um limite que nós entregamos tudo nas mãos de Deus, confiando na sua sabedoria e confiando no seu amor infinito por nós. Porque a pessoa que fica alimentando a sua mente com notícias e com preocupações e com tudo aquilo que a coloca para baixo, ela vai adoecendo mentalmente. E aí ela vai perdendo essa sanidade mental, essa saúde mental. E isso, mais cedo ou mais tarde, acaba se refletindo no corpo. Não é? Então, gente, esse tipo de programa, não é que às vezes começa 2 horas da tarde e se estende até às 8 da noite, mostrando só desgraça, mostrando só crime, mostrando e reprisando, porque não é tanta coisa assim que acontece no mundo, então eles vão e voltam com aquele mesmo assunto. Isso faz um mal danado para a gente, ou na televisão, ou na internet, ou no telefone, ou no computador, né?
Uma vez eu li uma coisa que eu achei muito pertinente. O texto dizia que a gente toma tanto cuidado com as pessoas que nós permitimos que entrem na nossa casa, não é? Eu não permito que qualquer um entre na minha casa. Eu tenho um portão, eu tenho uma porta, eu seleciono, não é um estranho que está batendo lá que eu vou convidar para dentro de casa. Eu tenho tanto cuidado com isso e, por outro lado, eu permito que tanto pensamento negativo invada o meu lar com a minha consciência, com a minha permissão. Como que esses pensamentos negativos entram na minha casa? Através desse noticiário deprimente, através das páginas que eu consulto na internet, não é? Tudo aquilo, às vezes até, que pode parecer muito bom, muito bonito, mas que é falso na internet. A gente, às vezes, fica baseando a nossa vida no Instagram, no Facebook, e daquela foto de um parente nosso fazendo uma viagem bacana, indo num restaurante chique, ou ostentando numa festa, assim, e aí a gente acha que a gente é infeliz porque não está vivendo aquela vida dele. Mas será que aquilo tudo é verdade? Ou foi um momento de um clique que ele tirou uma fotografia e todo o resto é uma vida igual ou talvez mais problemática do que a nossa? Sempre que nós buscamos comparação com os outros, nós também estamos prejudicando a nossa saúde mental, não é? Nós vivemos num mar de pensamentos, não é? Toda a nossa, o nosso redor é formado pelos pensamentos meus e das pessoas com quem eu convivo, sabe? Então, quando os meus pensamentos são equilibrados, são harmoniosos, são de confiança em Deus, eu tenho uma atmosfera boa dentro do meu lar, no lugar onde eu trabalho, na rua onde eu estou me deslocando, aquela atmosfera de paz, de segurança me acompanha. E quando os meus pensamentos são conflituosos, eu já saio de casa com medo. Ah, meu Deus do céu, mas eu preciso trabalhar cedo e aí agora que está chegando o inverno, o sol demora mais para nascer, eu estou saindo de casa escuro. Será que eu vou ser assaltado? A pessoa já sai de casa quase que atraindo situações ruins, não é? Ah, será que se eu for naquele lugar eu vou ficar doente porque tem muita gente lá? A pessoa sai de casa atraindo a doença. Isso não significa que a gente deve se descuidar. Tem que cuidar. Tem lugar lotado, tudo. A recomendação ainda é de usar uma máscara, use a máscara, não é? Você vai passar por uma rua escura, fique, né, atento, olhando para todos os lados, mas, acima de tudo, devemos confiar em Deus. Sabe? Quando que a gente perde de vez a saúde mental? Quando a gente se afasta de Deus, não é? Quando a gente se afasta de Deus, a gente vai estar mais ligado às coisas materiais do mundo. E aí a gente vai estar à mercê de tudo que a materialidade pode nos oferecer, inclusive das coisas ruins. Por que que é importante a gente manter o nosso padrão mental elevado? Para podermos ficar em sintonia com os bons espíritos. O Emmanuel fala nessa lição que ninguém se modifica de imediato depois que morre, depois que desencarna. Ele dá exemplos assim: o avarento continua avarento. O alcoólatra continua alcoólatra. A pessoa que não gostava da outra continua não gostando da outra. E isso por muito tempo no mundo espiritual ainda. Essas modificações acontecem vagarosamente, conforme nós vamos conquistando entendimento, não é? Seja aqui na Terra ou seja no mundo espiritual. Então, quem que se liga nas coisas que são puramente materiais? Os espíritos inferiores. Se eu dou muita importância para os espíritos para as coisas materiais, eu vou estar me ligando mentalmente aos espíritos inferiores. Quem que eu quero como companhia para mim? Aquele que é inferior, aquele que tem vícios, aquele que tem defeitos, e junto com todas essas características, aquele que vai me trazer pensamentos de tristeza, de depressão, de preocupação? Não, eu quero como companhia para mim os espíritos bons, aqueles que vão me incentivar, vão me colocar para cima, aqueles que vão me alegrar e que vão fazer com que eu, estando alegre, alegre os outros. E aí a gente volta lá para o começo da carta de Paulo, para sermos a presença visível de Deus na Terra. Presença visível de Deus na Terra. Eu posso ser a presença visível de Deus na Terra ajudando um irmão, não é? Estendendo a mão para quem caiu, oferecendo o meu ombro para quem está sofrendo, ou se nenhuma dessas coisas surgir na minha frente, eu posso ser a presença visível de Deus, não condenando, não criticando, não apontando o dedo. Eu não preciso nem estar junto ali da pessoa. Se o meu pensamento é de condenação, de julgamento, o pensamento viaja pelo espaço, ele atinge a pessoa. Então, que o meu pensamento, se ele não conseguir naquele momento ser um pensamento amoroso, de perdão, de compreensão, que pelo menos ele seja um pensamento neutro. Cada vez que nós vamos
praticando essas coisas, é como um treino, um exercício de academia, não é? Eu vou conseguindo pegar uma carga de peso cada vez maior se eu for treinando devagarinho. Então, se eu for treinando a minha mente devagarinho, eu também vou conseguir cada vez mais emitir pensamentos bons em relação aos meus irmãos. Essa é a chave, então, para a felicidade aqui na Terra. E por que eu falo de felicidade aqui na Terra? Porque quando eu li o título dessa mensagem, Guardemos Saúde Mental, imediatamente eu pensei naquela frase em latim que eu acho que todo mundo conhece, né? Mens sana in corpore sano, né? Mente sã em corpo são. E aí é uma via de mão dupla, né? O corpo são tem uma mente sadia tem um corpo são. E aí eu fui procurar o significado, ou quem falou, e para minha surpresa, olha como é bom a gente fazer essas palestras também, porque sempre é cultura que a gente adquire, não é? Eu achava que isso era uma frase de algum médico, ou algum médico de Roma, do passado, até antes de Cristo, né? Porque é uma frase latina, é uma frase de um romano do século I depois de Cristo, um romano que viveu entre o final do século I e o começo do século II depois de Cristo, mais ou menos contemporâneo de Paulo. Quando Paulo estava escrevendo essa carta aos Colossenses, essa pessoa estava nascendo, mas não era um médico. Sabem o que ele era? Um poeta. Olha só, um poeta chamado Juvenal, é até um nome diferente aí para um romano, não é? O poeta Juvenal. E ele escreveu um poema como uma resposta a uma pergunta que ele recebeu. O que as pessoas deveriam desejar da vida? E aí ele escreve: deve-se pedir em oração que a mente seja sã em um corpo são. E aí eu vou gastar todo o meu latim aqui, que vocês nunca vão ouvir um latim pior na vida, não é? Mas em latim é assim: orandum est, mens sana in corpore sano. Então nós devemos pedir em oração que a mente seja sã em um corpo são. E aí o mais interessante é que ele continua a resposta dele. O que a gente deve desejar na vida? Peça uma alma corajosa que careça do temor da morte, que suporte qualquer tipo de labores, que desconheça a ira, nada cobice e creia mais nos labores selvagens de Hércules do que nas satisfações nos banquetes e nas camas de plumas de um rei oriental. Olha aí o Juvenal falando a mesma coisa que o Paulo falou. Paulo sintetizou numa frase: buscai as coisas do alto e não as coisas da terra. E ele descreveu essa frase, que a gente deve pedir não a ira, a cobiça, mas crer nos labores selvagens de Hércules. O Hércules é aquele personagem mitológico que teve os seus 12 trabalhos, né? Nós não devemos ter medo dos desafios, não é? Mas devemos preferir esses desafios às satisfações dos banquetes, das camas macias. Ou seja, o Juvenal estava dizendo que a gente não tem que se ligar naquilo que é material, a gente tem que buscar algo que valorize o nosso espírito. E aí ele termina essa resposta poema dele dizendo assim: agora revelarei aquilo que podes dar a ti próprio para como o desejo da vida. Certamente, o único caminho de uma vida tranquila passa pela virtude. E aí a gente fecha o nosso ciclo dizendo que o Paulo já falava de reforma íntima naquela época, o Juvenal diz que a gente deve desejar da vida a busca pela virtude, e o que é a reforma íntima, senão a substituição dos nossos vícios morais pelas virtudes? Então tudo fecha, tudo se encaixa, e de uma forma perfeita, então, não é? Nós poderíamos terminar assim: devemos ser a presença visível de Deus no mundo. Isso é um objetivo que qualquer um pode alcançar, independente da sua idade, não é? Da sua condição financeira ou da cultura que tenha. Nós podemos ser a presença visível de Deus aqui na Terra para as pessoas que moram conosco, para aqueles que nós encontramos na rua, para os nossos colegas de trabalho e até para os desconhecidos. Basta ter boa vontade e o coração cheio de amor. Agradeço demais a atenção de todos vocês, espero que essa nossa fala possa provocar algum tipo de reflexão positiva, não é? E aguardo uma próxima oportunidade para a gente se encontrar. Até lá, se Deus quiser. E com essas reflexões tão importantes para nós, vamos aproveitando esses minutinhos e sermos, não é? Essa criatura melhor, nesse momento onde nós estamos aqui para recebermos do alto essas energias, que possamos antes dar também da nossa energia a todos aqueles que necessitam. E vamos então vibrando, e vibrar é isso, é sentir que das nossas fibras mais íntimas partem
aquelas energias de amor, de paz, o nosso desejo de que o próximo seja amparado, fortalecido e abençoado. É assim que vamos vibrando amor pelo nosso planeta, para que as pessoas se respeitem, para que as pessoas se ajudem, para que as pessoas se unam, para que assim possa haver a paz, o entendimento, o perdão, a harmonia, para que cessem as guerras, para que cessem essas lutas tão estúpidas, para que as pessoas se unam para auxiliar aquele tão necessitado, independentemente daquilo que a pessoa pense ou faz. Que possamos ser esses servidores, esses representantes de Jesus aqui na terra, dispostos a estender a mão àqueles que necessitam. Que possamos, assim, iniciar essa reforma íntima, buscando desenvolver em nós todo o amor que nós temos, porque somos filhos de Deus. E assim que nós possamos também desejar saúde a todos os doentes, aos doentes do corpo, aos doentes da alma, aos doentes da mente. Que todos possam receber essa energia intensa, dando bom ânimo, coragem, força para vencer os obstáculos, os desafios da vida. Que todos os médicos possam ser inspirados e trabalharem unidos ao Pai, a fim de que encontrem o diagnóstico, de que possam prescrever a medicação mais adequada a todas as pessoas. E principalmente que toda a nossa humanidade possa abrir o seu coração e a sua mente para a compreensão das leis divinas, para a vivência do Evangelho, a fim de que todos nós possamos ser mais saudáveis, porque aprenderemos a cultivar hábitos saudáveis, pensamentos positivos, e tendo assim, como foi dito, uma mente equilibrada, uma mente fortalecida, uma mente saudável, nós também teremos um corpo adequado, onde poderá agir assim, da melhor maneira, interagir nesse mundo. E assim, fortalecidos, nós vamos nos colocando numa posição receptiva, pois esses mensageiros de Jesus, que estão nos amparando desde a nossa preparação, estão aqui depositando na água que nós deixamos aqui separada os fluidos benéficos, para que essa água se transforme no tônico, no remédio, no lenitivo para as nossas dores físicas e espirituais. E assim esses servidores de Jesus se aproximam de nós, já atentos às nossas necessidades. E nesse instante, em nome de Deus e em nome de Jesus, essa equipe derrama fluidos salutares. Essas energias intensas vão sendo distribuídas desde o alto da nossa cabeça, se espalhando por todo o nosso corpo até os pés. O nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo mental vão absorvendo esses fluidos benéficos, salutares, fortalecedores e regeneradores. As nossas células vão absorvendo essas energias e se transformando em células saudáveis. Aquela parte em desequilíbrio vai retornando ao equilíbrio. Aquilo que não estava bom vai tendo a sua estrutura corrigida. E aquela situação mais difícil e dolorosa vai nos fortalecendo, a fim de que nós possamos lutar com muita coragem para vencer todas essas dificuldades. Quanta energia de amor, de paz, de saúde, de equilíbrio, de bem-estar estão sendo projetadas sobre cada um de nós. E Jesus, no seu infinito amor e misericórdia, permite com que esses amigos envolvam toda a nossa casa nessas vibrações benéficas, onde todas as energias não adequadas vão sendo eliminadas e deixadas no ambiente essa paz, esse amor e esse equilíbrio,
E todos que adentrarem a nossa casa vão sentir essa acolhida espiritual. Vamos mentalizar nossa casa envolta nessas luzes maravilhosas. Que todos os nossos entes queridos, os nossos parentes, os nossos amigos, aquelas pessoas que nós sabemos que necessitam também dessas energias, possam receber esse amparo de Jesus. Mentalizemos todos recebendo esse abraço carinhoso do nosso Mestre. E assim nós vamos sentindo essa alegria tomando conta de cada um de nós. Aquele sentimento de gratidão por Jesus estar aqui, permitindo o recebimento desses fluidos salutares. Agradecemos a Deus pela vida e vamos rogando ao Pai que nos fortaleça, para que possamos encontrar tudo que nós necessitamos para enfrentar essa vida. E especialmente nos momentos onde nós sentirmos que as nossas forças fraquejam, que nós possamos nos lembrar de Deus, possamos nos lembrar de Jesus e na nossa oração buscar a força, o amparo que nunca nos falta. E assim, Jesus querido, nós te agradecemos. Agradecemos ao Pai as infinitas oportunidades. Agradecemos ao Pai que diariamente nos dá o levantar, nos dá a oportunidade de nos reerguermos, de recomeçarmos a nossa caminhada. E assim, nós vamos nos despedindo, cheios de bom ânimo, de esperança e de coragem. E que essas energias permaneçam conosco e que os nossos pensamentos sejam firmes na oração, na fé, para que essas energias possam ficar nos abastecendo até uma próxima oportunidade. E assim, em nome de Deus, de Jesus, dessa espiritualidade amiga que vem ao nosso encontro, nós nos despedimos com os corações agradecidos. Que assim seja, graças a Deus.